cara, não dá pra fazer o que todo mundo faz, o que tem que fazer, todos os deverias. E aí, lindona, seja bem-vinda ao primeiro episódio de podcast de 2024. E hoje eu quero abrir a nossa mesa para tomar um café com uma conversa autêntica com Carol Alvarenga. Que bom te receber aqui, Carol. Se apresente para as minhas lindonas. Que chique isso, né? Oi, eu sou a Carol, sou psicóloga clínica, sou esposa do Rafa, eu sou uma entusiasta pela vida, eu tô sempre criando novos projetos, fazendo novas coisas, sou uma corredora amadora agora. Uma baita de uma corredora, né? Que só dá Carol nas maratonas agora. Eu vou fazer uma meia maratona esse ano, a primeira. A primeira. É. E aí, eu acho que eu sou um tantão de outras coisas, mas basicamente é isso, assim, de forma geral. A Carol, a nossa Carol. Carol do Fiz Por Mim. Sim. Que é um chamado muito forte que você traz na sua marca, na sua história de vida e, óbvio, que comunica a tua criança. Né? Sim. Mas a gente vai chegar nessa parte. Porque aqui a gente vai ter uma conversa autêntica. E a ideia da conversa autêntica é exatamente a gente aqui, ó, sem roteiros, para deixar nossas crianças se encontrarem e conversar sobre tudo. Então, pode tudo acontecer aqui. Fique ligado. Aquele suspense básico a nível Lucas. Bem jeito de criança de ser. O mais curioso, Carol, é que a gente já começou com as nossas identificações pelo nome, né? Uhum. Carol. Prazer, Carol. E a gente tem algumas coisas em comum. Lembra? Sim. Tudo que a gente foi percebendo. Eu acho que desde o começo a nossa conexão começou aí, de perceber as coisas em comum, né? Coisas em comum. E eu, quando criança, quando adolescente, e um tanto adulta, sempre tive uma paixão por joaninhas. Ao ponto de, em uma determinada fase da minha vida, o meu despertador era de joaninha, meu caderno era de joaninha, meus lápis eram de joaninha, tomada eu pintava de vermelho de bolinha de joaninha. Então, joaninha significava muito pra mim, porque eu me via assim, pequenininha, mas com uma graça, uma beleza e muito fundamental para a natureza, essencial. Eu me sentia assim, mesmo pequena, uma parte essencial do ecossistema. Então, a joaninha me encantava. E, de repente, eu encontro uma Carol que... Enlouquecida por joaninhas. Enlouquecida por joaninhas. E que tem um significado também, né? A sua joaninha. Sim, que é muito conectado com a minha criança. A minha criança era muito do faz de conta, assim. E eu lembro de ir para casa da minha bisavó. Eu acho que eu nunca contei essa história, assim, de onde começou. Mas eu lembro de ir para casa da minha bisavó e os meus primos, eles gostavam de brincar na rua. E eu não tinha essa energia, assim, de... Não sabia andar de bicicleta, não jogava bola. E aí eu ficava no jardim. E nesse jardim eu tinha muitas joaninhas. E aí foi aí que começou, assim. Eu fiquei encantada com as joaninhas, porque cada uma era de uma cor. E meu faz de conta ficou ali. Eu brincava com as joaninhas. E aí onde eu ia, eu queria coisas de joaninha. Então tinha festa de aniversário que tinha pintura em rosto. Eu pintava de joaninha. E a joaninha representou a minha criança por muito tempo. E eu acho que isso se perdeu, assim, um período da minha vida. E quando eu comecei a ver muitas joaninhas, eu resgatei a minha criança, assim. Nossa, eu gostava muito. Quando eu era criança, eu gostava muito de joaninhas. Joaninha. Eu, inclusive, tatuei uma joaninha. Não sei se vai dar pra ver. Vai dar pra pegar. Eu vejo. E é interessante porque... A joaninha, né? Esse lugar da fantasia, para onde você ia na tua infância, era o teu lugar seguro. Uhum. Né? Era um lugar onde a sua criança podia se encontrar segura para colocar toda a criatividade, toda a essência de existir, de ser, apesar dos apesares da vida. Né? E isso é muito lindo, isso me encanta muito pela potência.
que às vezes a gente só se lembra da nossa história pela dor, pelo que faltou, né? Pelas necessidades não atendidas. E só quando a gente começa a ter esse cuidado com a nossa criança, que a gente começa a perceber que no meio de todas as circunstâncias que a gente viveu, a nossa criança sempre deu um jeitinho de encontrar a beleza, a segurança, o acolhimento, do jeitinho dela, do jeito que era possível. Sim. E isso a gente quer trazer para nós hoje, né? Sim, e eu acho que faz todo sentido, porque a minha criança ficava basicamente sozinha, assim, entre as outras crianças, mas a minha diversão era caçar joaninhas, e quanto mais eu encontrava, mais colorida, e eu ficava ali bem conectada com as joaninhas, sabe? Não era uma coisa que me trazia sofrimento, tipo, ninguém brinca comigo. Eu não queria ir pra rua. Eu queria ficar com as joaninhas. Era o seu lugar seguro, era o seu conforto, a sua diversão, né? Uhum. Porque é quem você é, né? E eu também me identifico muito com isso, porque eu também fui uma criança de ficar mais sozinha, de não ir para a rua. Mas eu ia para os artesanatos. Então, os meus rolês, né, ali no finalzinho da infância, acho que com uns 8, 9 anos, eu já adorava encontrar minhas amigas de 50 a mais para fazer pintura, bordado, e era o máximo. Eu sempre gostei. Então, nunca fui muito parecida com as ondas e os movimentos das meninas da minha idade. Então, era sempre mais reservada, ou ficava ali fazendo escolinha com os meus ursos, com os meus bonecos, mexendo na lousa, pegando pilhas de papéis. Mas esse era um lugar que eu me sentia muito mais à vontade, assim, que eu me expressava livremente. E aí é uma coisa que pega, né? Esse se expressar. A gente sempre aprendeu a se expressar e se sentia livre para ser quem a gente é e se expressar nesses lugares reservados, escondidinhas. E aí, de repente, estamos eu numa sala, Carol numa sala. Com o microfone. Com o microfone. Falando pro mundo. Sem saber aonde essa mensagem vai chegar. Que loucura, né? Sim. E a gente foi atrás disso, né? A gente se conheceu buscando esse lugar, mesmo com o incômodo e o desconforto de aparecer, né? Colocar a voz no mundo. A gente se conheceu tentando aprender a falar com muita gente, se posicionar no Instagram, usar o marketing digital. Foi. E acho que é mais uma coisa em comum que eu tô me dando conta agora, assim, porque são coisas em níveis diferentes, essa exposição, que pega em lugares diferentes para mim e para você, mas é um ponto em comum, né? Porque Sim. A gente tá nesse enfrentamento há um bom tempo, faz o quê? Uns 3, 4 anos? 4 anos. Que a gente se conheceu em uma mentoria para falar sobre posicionamento dentro das redes sociais e de lugares diferentes também desse desconforto, porque eu, por um tempo também, fiquei, assim, em cima do muro, né? Eu me exponho e aí eu me escondo. Que é um movimento da criança, né? Da criança ferida. Sim. Ela busca ser vista, ela quer ser notada, mas ela também tem medo. Então, ao mesmo tempo que ela se expõe, que a criança ferida quer chamar a atenção, ela também busca se esconder. Mas sempre que a gente faz isso, movido pela ferida, a gente faz para preencher um lugar de carência infantil. Sim. E não ligado com a nossa essência e o nosso propósito. Por isso, muitas vezes, usar o Instagram, aparecer, usar as mídias sociais é tão desconfortável. E a gente já experimentou muito desse desconforto, né, Carol? Muitas vezes no começo de ir lá fazer e falar: ai, meu Deus, e aí, o que você acha? Fala alguma coisa, que medo. Mas isso a gente foi se desprendendo muito disso no encontro com a criança, né? Sim. E é curioso também reassistir esses stories de 4, 3 anos atrás, que até a voz, o tom de voz é diferente, né? E aí fala de voz, pega, né? E as minhas primeiras... A primeira vez que eu fui vender foi um grupo terapêutico. Depois da psicoterapia, já tinha preenchido a minha agenda. Aí eu falei, vou fazer um grupo terapêutico, porque a rainha do grupo terapêutico, né? Eu falei, vou fazer um grupo terapêutico de criança interior e vou vender na internet. Beleza. Me deu tudo, né? Minha voz sumiu. E eu não entendia o que acontecia.
Depois, no segundo lançamento da segunda turma, de novo, Tô doente, você falava, tô doente. tô doente. Aí você, o que tá acontecendo? Não sei, tô sem voz, dá ânsia. Aí, a minha psicóloga, amiga particular, Eu acho que essa também é uma característica desde da minha criança, assim, de ser muito sensível aos detalhes. Então, me chamou a atenção, assim. Justamente na época de lançamento, a Carol ficava sem voz e foi quando eu falei, Carol, não é curioso? Você podia ter ficado doente de outras formas, né? Por que a voz de novo? Justamente quando as pessoas precisam te ouvir. exato. E aí foi quando eu compartilhei pela primeira vez a questão com a minha voz, né? Que eu era uma criança que a voz era insuportável e que as pessoas ao meu redor não conseguiam lidar com a minha voz. Hoje eu entendo dessa forma. Mas era uma voz muito chata, muito estridente, mas você fala demais, mas fica quietinha, né? Fica um pouco mais quietinha. Criança tem essa necessidade de falar, de ser ouvida. Mas isso eu fui trazendo sobre quem eu era. Até que eu fui fazer uma aula de canto. Amava cantar na igreja e tudo. E o professor me expulsou da aula de canto, porque ele falou, não, sua voz é muito feia. Você vai ter que fazer fono, tem algum problema na tua voz. Meu Não Deus. dá pra gente fazer aula de canto. E aí eu falei, ok, fui fazer fono, fiz uns 2, 3 meses. Aí eu falei, não vou ficar aqui fazendo... Não, isso não vai mudar a minha voz. E aí eu me fechava mais. Então, isso da voz foi algo que pegou muito. Depois, na faculdade, fazendo outros cursos para atuação, a gente foi fazer um hot seat, e na hora que eu fiz uma intervenção, a professora falou assim para mim, com essa voz não dá. Porque com essa voz, você nunca vai passar credibilidade para os seus pacientes. Tenta entonar melhor a tua voz. Tenta projetar melhor a tua voz. Pensa num hot seat. Eu, super nervosa. Eu não... Oi, como você está? Tá tudo bem? E ela, não. Aí foi super um fiasco naquele dia. Porque eu falei, como assim, né? Mas sem perceber, todas as vezes que eu ia conhecer alguém diferente ou tinha que apresentar alguma coisa... Eu fazia força para ter uma voz mais entonada e tal. E me perdia totalmente, né? Então... Que vai criando um personagem, né? Sim. E me calava, porque quietinha era mais tranquilo. E aí, quando você trouxe... né? Curioso, né? A sua voz dá ruim bem na hora de vender, que é uma hora que eu precisava... mostrar ali quem eu era, e aí vinha todos os medos, e eu já estava trabalhando a minha criança, eu sabia que não dava para eu ser alguém que eu não era. Não tive mais BO na voz. Depois disso. Fez sentido, né? Levei para terapia, claro, mas perceber o que estava pegando. E aí a Carol tem muito essa sensibilidade, né, de perceber, desde pequena, né, Carol? Como que é? Eu acho que desde muito nova eu fui... A sensibilidade eu acho que é uma característica, assim, da minha personalidade, de quem eu sou. Mas eu fui treinando e ficando muito boa nisso, porque aí eu lia o ambiente, o que o ambiente precisava. E eu comecei a perceber que, como eu era uma criança mais quieta, assim, mais introvertida e gostava de brincadeiras mais de faz de conta e de um lugar mais artístico, era difícil de me enturmar com outras crianças. Mas eu percebia que os adultos me elogiavam quando eu fazia o que eles queriam. Então, foi uma habilidade que eu fui treinando, assim, ficando cada vez melhor nisso. Então, eu sabia que aqui nesse ambiente as pessoas gostariam que eu fosse mais gentil, ou que eu fosse mais proativa, ou que eu fosse mais quieta. Eu ia Se amoldando. me adaptando ao meio. E quanto mais elogios eu recebia, mais eu entendia que esse era o caminho. É claro, assim, eu não tinha a menor consciência do que eu estava fazendo. Mas eu recebia afeto, né? Eu era vista. Então, olha que bonitinha, a Carol é tão responsável, a Carol ajuda, a Carol é proativa. E aí eu fui incorporando, assim, o que as pessoas também diziam que eu era. O que não é uma mentira e não é errado. Mas o problema é que, como criança...
você passou a acreditar que você só poderia ser isso para ser amada. Sim, e que o meu valor estava nisso que eu fazia. E quando eu era chamada atenção ou fazia coisas de criança e era punida, eu entendia que eu não podia ser, então. E aí é essa parte onde eu começava a me esconder, assim, é feio, né? Sim. É feio, chorar é feio. Eu me lembro uma vez que nós fomos na casa de uns amigos dos meus pais, e aí a minha mãe e meu pai foi o caminho inteiro falando, não mexe na estante, não faz isso, eles não têm criança, tem gato, e me contando tudo que ia ter nessa casa e as coisas que eu não podia fazer. Porque eu sempre fui muito curiosa. Então eu mexo nas coisas até hoje, assim, de pegar na mão, eu de querer ver. E além de curiosa, um tanto quanto desastrada. Então, eu mexia e às vezes caía e quebrava. Então, a minha mãe, por cuidado da casa de outras pessoas, que era a primeira vez que a gente ia, me falou as coisas que eu não podia mexer, assim, não mexe na estante. Então, foram coisas que eu fui tendo essa sensibilidade, assim, de não posso fazer isso, não posso fazer isso. E aí eu tô fazendo esse movimento, inclusive corporal, assim, de rigidez mesmo, de Sim. como que isso foi me prendendo, dessa espontaneidade, da autenticidade. E aí a criança fica muito presa naquilo que o adulto cuidador diz sobre quem ela é. A criança ainda está se formando. E aí eu sempre trago reforço isso. Nosso objetivo nunca é acusar ou culpar, né, as pessoas ao nosso redor, mas entender o que aconteceu com a gente. Para tanta rigidez, para a gente ter tanta dificuldade de se aceitar, de olhar para a nossa potência, a nossa espontaneidade, que às vezes vai fazer sujeira, às vezes vai fazer bagunça, que não é ruim. E a gente fica naquele do ser e do fazer, né? Sim. E tem muito de você em tudo que você foi elogiada, mas você também não é só isso e não tem que ser só isso. E acho que esse foi um grande ponto que você foi acessando na tua jornada também, né, Ká? Foi, mas foi pelo caminho da dor, né? Foi mais difícil, porque até então era funcional manter esse padrão de comportamento. Eu era vista, era reconhecida, elogiada, mas isso também fez com que eu fosse me distanciando de mim, assim, e me perdendo no meio do caminho. Eu já não sabia mais as minhas preferências, o que eu gostava. Eu me adaptava, tanto faz. Tanto faz se a gente vai comer pizza, ou vai jantar arroz e feijão, ou vai pedir um hot dog. O que é melhor para você? Sempre à disposição do outro. Do que era melhor para o outro. E, como você disse, não que isso não faça parte de quem eu sou, porque ver as pessoas que eu gosto bem é uma característica minha, eu gosto. Sim. Mas não ao ponto disso me anular, assim, de cair numa linha tênue de negligência mesmo. E chegou nesse nível. Sim. Né? E acho que é um nível que chega para todos nós, mas muitas vezes a gente não se dá conta. Porque eu também precisei chegar nessa linha tênue que, quando eu me dei conta, eu já estava me negligenciando. No meu caso, não tanto por perceber o outro e o ambiente, mas por ser extremamente tarefeira, executora. Então, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, servindo de algum jeito, trabalhando de alguma forma para ter meu valor. Se eu não tivesse muito trabalho, se não me custasse muito trabalho, não tinha valor. De sacrifício. De sacrifício. De ter que virar madrugadas, de ter que... Então, assim, se eu dei uma aula 5 vezes, na 6ª vez, eu não podia hoje, graças a Deus, eu tenho essa liberdade. Mas eu não podia, acho que você lembra disso, eu cheguei a comentar muitas vezes com você. Já dei essa aula mais de 5 vezes, mas eu vou virar à noite estudando de novo a mesma coisa para falar as mesmas coisas, mas porque parecia que se eu não tivesse uma entrega sacrificial, não teria valor. E era esse padrão que a gente encontra de existir da criança. Então, não é sobre... Por isso eu trago que da nossa dor vem a nossa maior potência. Porque é uma potência. Um grande diferencial seu é a sensibilidade. O que pega é quando a gente vai além. E quando a gente traz uma negligência sobre quem a gente é. Tudo funcionou lá atrás. Se a gente não se atualiza,
fica disfuncional aqui hoje. E não é sobre abandonar, porque isso é nossa história, mas é atualizar. É trazer flexibilidade para isso caber na nossa vida hoje, de modo que não seja sobre o que fazemos, mas sobre quem somos, e isso uma parte de nós, e não a nossa totalidade. E esse é um ponto que muitas vezes a gente só percebe na via da dor. Sim. Quando perdemos a mão. Sim. Você disse anteriormente um ponto que eu acho que é importante em relação aos cuidadores, assim, né? Porque muitas vezes quando a gente fala sobre a criança é como se tivesse um responsável, então, que causou essa dor. Uhum. E não é assim. Eles não são vilões da nossa história. Inclusive, boa parte do que a gente se tornou também, de forma potência, veio através deles. Mas agora que você estava falando sobre essa dor e a potência, como cada um vai interpretar de uma forma também, né? Sim. O John Bradshaw, acho que é assim que a gente pronuncia o nome dele, ele tem aquele livro Volta ao Lar. E ele fala que a gente cresce e a gente vai se apegando muito à racionalização e a buscar entender as coisas, porque a gente tem inconscientemente essa necessidade de entender as coisas que os nossos pais faziam com a gente. E a gente só começa a atribuir significado quando a gente percebe que eles também foram crianças que não entenderam o que foi feito com eles e estavam apenas reproduzindo. Então, até que a gente tome a decisão de olhar para a nossa criança e fazer algo diferente, a gente segue a vida só repetindo padrões dentro daquilo que foi reforçado e validado para nós. E aí o foco não está em quem a gente é e nas nossas necessidades, está no outro. A gente está buscando atender as nossas necessidades sem mirar em nós. Ele até traz no livro que tinha uma fila de codependentes caminhando numa direção. E aí tinha ali a porta do céu e a porta da palestra do céu. E eles podiam escolher para onde eles iriam. E adivinha? Onde estava fazendo filas e mais filas? Na palestra. Na palestra. Porque a gente está sempre buscando entender ao invés de viver. E a criança, ela nos convida a isso. Vamos brincar, né? Vamos contar a Joaninha. Vamos fazer o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui? É terra, é argila? Vamos brincar com o que a gente tem. E o adulto, não. A gente cresce e racionaliza tudo. E quer entender tudo. E quer explicar Problematizando tudo. também. Problematiza tudo. E aí a gente se perde também de nós nesse movimento. Culpabilizando o outro, as circunstâncias, o contexto. E da mesma forma, se ausentando da própria vida. Até porque se existe um vilão da história, necessariamente tem uma vítima. E aí eu me coloco nesse lugar de vítima, né? Eu não sou mais protagonista da minha história, eu me torno a vítima. Porque Sim. aí a história é sobre o outro, né? O vilão que me tornou, ou que fez isso comigo. E é um caminho muito delicado, porque enquanto criança, a gente foi vítima. Porque a vítima é aquela pessoa que não tem recurso para se proteger. Então, em um assalto, eu sou vítima, porque eu não tenho como me proteger. Agora, como adulta, diante das minhas circunstâncias, eu não sou vítima, eu sou protagonista. Mesmo que seja uma situação que eu não possa mudar o outro, mas eu posso sair daquilo. Às vezes a gente não sai porque não tem consciência. Mas a criança, às vezes, não pode sair. Ela não pode simplesmente fazer a malinha dela e ir embora. Como algumas crianças, né? A gente ouve várias histórias. Às vezes pegam a malinha e se escondem. Então a criança, ela foi vítima. Mas a gente precisa assumir o lugar do adulto que entende que eu não estou mais nesse lugar. Eu tenho outros recursos e eu preciso encarar a minha vida para eu ser o adulto que a minha criança precisou naquela fase, né? E aí a gente traz e promove esse encontro. E foi um pouco do que a Carol Alvarenga fez. Sim, foi assim que surgiu o movimento do Fiz por Mim também. Fazer coisas que ninguém mais pode fazer por mim. Como que você chegou no Fiz por Mim como ele é hoje, Ká? Foi despretensiosamente. Ou melhor, acho que não foi tão consciente o que eu estava fazendo. Foi no início da pandemia, quando deu aquele boom, e acho que a nossa profissão tomou uma proporção muito maior, e até de visibilidade, né? E de necessidade, porque foi um período que
a gente precisou cuidar mais da nossa saúde mental. Mas eu me vi muito tarefeira, atolada, assim, de trabalho, de muitas coisas para fazer. E aí onde eu fui também me distanciando, assim, das minhas necessidades. E eu comecei a fazer uma caminhada dentro de casa mesmo, na esteira. E me incomodava bastante, e me incomoda ainda. Aquela hashtag do tá pago, assim, de fazer exercício físico como se fosse boleto. E aí eu substituí, ao invés de tá pago, do fiz por mim. Só que isso ficou nessa questão da caminhada, mas a minha história me deu um outro 360 depois que eu me casei. Eu me deparei comigo mesma, né? Porque aí o Rafa, meu marido, saía para trabalhar de manhã, voltava só no final do dia. Eu estava trabalhando no 100% online em casa, então de todas as ocupações que eu tinha na casa dos meus pais, de vai resolver isso, vou levar minha avó, vou fazer isso, vou no mercado, eu estava sozinha. E aí foi onde começou a cair algumas fichas, assim, de e agora? Quem sou eu e como eu tô me sentindo? E a Carol que olhava para todos os outros para definir o que fazer, agora tinha que olhar para você, né? E me senti perdida, assim, porque aí agora eu faço o quê? Não tem ninguém para eu cuidar. Mas eu também estava entrando em um processo depressivo sem perceber, assim. Tanto que a minha psicóloga já tinha me alertado, assim, vamos ficar atenta a isso. Até que um dia que eu tive uma sessão com ela jogada, assim, no sofá. E aí ela me deu um chacoalhão, assim, não dá mais, Carol. Você tá com muitas características, a gente precisa procurar uma avaliação psiquiátrica. E eu tenho uma hipótese forte de um quadro de depressão. E aí isso me deu um baita de um susto, assim, tipo... Como? Que momento isso aconteceu e eu não vi, assim? Onde eu estava... onde eu estava, que eu me perdi, porque não começou, assim, comigo... Não, você não dormiu e acordou com depressão. Mas eu não tinha notado nenhum dos sinais, eu não tinha percebido. E aí, quando eu comecei a olhar de fora, porque aí foi um susto, e aí eu me desassociei, né? A realidade. E aí, desassociada, eu comecei a olhar em minha volta, assim, como estava a minha casa, como eu estava me vestindo... Se comportando, né? Me vestindo, como eu estava me cuidando, como estavam minhas unhas, meu cabelo. Aí, eu tomei um susto, assim, tipo, não... Acordou. De fato. E aí, eu fiz por mim, tomou uma proporção muito maior dentro da minha vida, de que eu preciso olhar pra mim, eu preciso fazer coisas por mim, eu preciso me voltar, assim. O que foi bem difícil, porque não foi, assim, também de um dia pro outro. Não era só força de vontade, né, Carol? Não faltava só, levanta e faz. Não era isso. Não. E aí, eu acho que isso também me deu uma outra percepção como terapeuta, sabe? Porque uma coisa é eu atender pacientes que têm um quadro de depressão e outra coisa é eu viver isso. E aí, eu acho que essa sensibilidade também ficou aflorada de perceber que tem dias que não dá mesmo. E aí, tem dias que o meu fiz por mim era tomar banho. Sim. Tinha dias que o meu fiz por mim era conseguir... descer, eu moro em um apartamento, mas descer no condomínio, porque fazia dias que eu não saía dentro do apartamento. E aí foram dias e dias, e aí eu fiz por mim, começou a tomar uma proporção também nas minhas redes sociais, porque eu postava o que eu estava fazendo, na intenção de incentivar outras pessoas, mas principalmente de me incentivar, assim, antes de qualquer coisa, tudo que eu coloco lá também veio... Passou por mim, por você. Assim, passa pela minha experiência. Inclusive, dentro do posicionamento, é uma dificuldade que eu tenho de criar, sei lá, vários conteúdos para um mês inteiro, porque eu tenho essa necessidade de viver isso, assim. Então, isso passa por mim antes. Precisa ser autêntico, precisa ser seu, né? Seu conteúdo e não o conteúdo das redes sociais, né? Sim, e não do que a gente também vê em vários cursos e coisas de que tem que ser assim e esse. Então... é o jeito saudável que você encontrou de estar ali. E que é sustentável, né? Sim. Que sou eu.
Eu lembro que a gente passou por várias conversas, né? Do tipo, cara, não dá para fazer o que todo mundo faz, o que tem que fazer, todos os deverias das redes sociais, faz isso, posta aquilo. E a gente pegou, né, desde a pandemia, lá de 2020, a gente pegou várias fases, né, dessa produção de conteúdo, a fase de posta 2 vezes por dia e tudo mais. Eu vejo que hoje ainda tem muitos deverias, mas eu acho que as pessoas estão encontrando mais motivação na autenticidade e num caminho que comunica mais quem é de verdade e não só o fazer. E eu lembro da gente conversar assim, mas não quero fazer isso. Aham. Não faz quero, sentido, não faz né? sentido. Não é só pra estar ali, não é a Carol, né? Mas isso está muito atrelado a essa conexão com a nossa história, com as nossas necessidades, com a nossa criança. E acho que a hashtag do Fiz Por Mim também tem muito da minha Carolzinha, assim, é de eu olhar para ela, vou chorar. Sabia que isso ia acontecer. De olhar para ela e de ser o adulto que ela precisou, assim, de hoje eu faço por mim e por ela, de dar esse colo seguro. Então, acho que o Fiz Por Mim tomou uma proporção muito maior, não só no movimento nas redes, mas também na minha vida, assim. De entender que isso não é sobre ser egoísta e não pensar no outro. Até porque quando eu me cuido e faço por mim, eu faço ainda melhor pro outro. E eu continuo fazendo o que fazia feliz a minha criança. Mas de uma forma também que seja sustentável e que eu não me negligencie, assim, de não anular as minhas necessidades. Então, acho que nesse bololô todo, na minha cabeça, as coisas foram se conectando, assim, desse quebra-cabeça, de porque eu também transformei a minha dor nisso que hoje é algo muito maior na minha vida. A tua força, né? A tua força. Sim. Teve o seu reencontro que transformou a sua dor na sua maior potência. E quantas mulheres hoje estão sendo influenciadas no Fiz Por Mim, né? Para sair daquela pilha, daquela pressão do fazer e se conectar realmente, fazer o autocuidado nesse movimento de se preservar, de se priorizar. E aí fica mais leve, né? Você pode cuidar do outro, porque isso é a tua essência também. Mas você não cuida do outro custando a tua alma, Sim. tua vida, né? Teu fôlego. Você faz pro outro porque você já está transbordando antes em você. Sim. E o cuidado faz parte de quem eu sou, assim, não tem como eu também ir para um outro extremo, assim, tipo, então tá, eu me adoeci porque a vida inteira eu me dediquei ao outro e agora eu vou virar as costas e eu não quero mais nem saber. Não, assim, fez parte de quem eu sou. Não dá pra jogar fora, né? Mas é também ter o mesmo olhar gentil, sensível, carinhoso que eu tenho comigo, assim, de fazer por mim o que ninguém mais pode fazer. E você sempre fala isso, né? Eu lembro de várias vezes você me confrontar e falar, você falaria isso pra alguém que você tá falando pra você? O que você diria se fosse uma mentorada sua, se fosse uma aluna sua falando isso? E aí coloca a gente também num outro lugar de, epa, eu não falaria assim com o outro, por que eu tô falando assim comigo? Por que eu tô me tratando assim? Por que eu tô me exigindo assim? Sim. E aí traz essa gentileza. Sim. E a gente é a relação mais longa que a gente vai ter pro resto da vida, né? Assim. Como pessoas entram e saem, mas a gente fica com a nossa criança ali, né? Até o final. Até o final. fim. Então, como seria, assim, conviver 24 horas com alguém te culpando, te pressionando, te cobrando, te criticando, de que nunca tá bom o suficiente, de que você deveria fazer mais e mais. Se eu tivesse alguém que caminhasse do meu lado o tempo todo assim, eu ia ficar doida, assim, até sentir repulsa. Eu não quero encontrar essa pessoa, eu não quero ficar perto dessa pessoa. Caramba, é muito chato. Aham. É muito chato. E aí a gente faz isso, né? É. Dentro da nossa própria cabeça. E aí você estava falando sobre esse extremo, né? Das pessoas que às vezes fazem tudo pelo outro, ou seja, qual for a máscara que usa. E aí, de repente, entende, começa a compreender, né? Aqui, que isso vem da criança ferida e que isso é um reflexo das suas dores. E aí vai para o extremo oposto.
de não quero saber de nada, não quero saber de ninguém, dane-se todo mundo, agora eu tenho minha opinião, agora eu falo o que eu quero, vai para um extremo, se torna mal educada, se torna agressiva, se torna... Eu tô cuidando de mim. E isso também não é. Isso ainda é a criança ferida. Fazendo birra. Fazendo birra. Então, a gente ou vai pra... A criança, quando ela é ferida, ou ela vai se calar, se esconder, e aí entra a síndrome da boazinha, né? A síndrome da obediência cega, que é onde a gente se reprime, se esconde para que o outro esteja lá e a gente consiga comprar esse amor, esse afeto. Ou a gente se rebela e vai para uma rebelião, para uma birra, para um confronto, para um embate, para tomar esse afeto, essa atenção. No fim das contas, se a criança se cala ou se ela grita, ainda é a ferida, pedindo, por amor de Deus, me ajuda, né? E o que eu preciso é o mais difícil de comunicar, que é atenção, é afeto, é consideração. Então, a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Sempre que a gente está no extremo, é beira de precipício, né? Então, não é totalmente... Vou agora para o outro lado, ou me calo. A criança faz isso, né? Vira e mexe. Ontem, até postei um olhinho assim, né? Para não expor o Lucas, mas a gente estava tendo uma DR. Uma DR de família, porque eu disse para ele tirar a argila, ele ama argila também, tirar a argila da mesa e tinha que buscar o tabuleiro, que a gente ia fazer um campeonato de dama. E aí ele falou, não, então faz assim, eu pego o tabuleiro e você pega a argila. Eu pegaria a argila. Falei, beleza, vai pegar o tabuleiro que eu pego a argila. Só que ele perdeu o tabuleiro. Aí ele veio, eu não sei onde está o tabuleiro, então eu pego a argila e você pega o tabuleiro. Eu falei, de maneira nenhuma. Combinado é combinado, nós demos as mãos, nós combinamos. Vai procurar o tabuleiro e eu vou pegar a argila. Não acredito, pelo amor de Deus. Que tipo de mãe você é, né? Então, a criança, ela vai muito para esse lugar do drama. E que é o recurso que tem para buscar. E aí, o meu papel ali era tentar gerar uma conciliação, trazer de volta ele. E aí, tudo bem. Aí eu falei, está na vovó. Vai na vovó que vai estar lá. E aí, quando você chegar, eu pego a argila. Aí, tava na vovó, ele chegou. E eu não tinha pego a argila, porque eu tava esperando ele chegar. Aí ele... Você não cumpriu com tua palavra. Então você... E aí vem a acusação. Então antes ele foi pra que dó de mim, cadê minhas coisas? Você prometeu. E agora eu consegui. Então você não cumpriu com a tua palavra. Você... E aí ele foi... Eu falei, parou, que você não vai chegar em lugar nenhum, tá bom? Vamos sentar, vamos jogar, vamos resolver isso aqui, na dama. Mas enfim, aí ele... Não vou, eu não quero mais jogar, eu não quero... Ele tava doido pra jogar. Eu não quero mais, eu não quero nunca mais na minha vida eu vou jogar a dama com você. Nunca mais na minha vida. Nunca mais eu vou encostar numa cerâmica, numa argila. Eu nunca mais quero fazer. Eu falei, sério mesmo que você nunca mais? Nunca mais mesmo? Óbvio que não, né? Não deu 5 minutos, a gente tava jogando. Mas porque a criança, ela não tem a regulação emocional. Então, é tudo ou nada. E nós, adultos, nós temos um cérebro hoje maduro, né? Que é capaz de trabalhar em cima de uma regulação emocional, de atribuir sentido e significado às coisas. Mas se a gente fica só no comando ali da nossa amígdala, né? Que é o comando emocional e tudo ali, a ativação, luta e fuga, a gente não consegue pensar. E aí a gente... Nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais, né? Deleta o Instagram, apaga tudo no Instagram, não quero mais isso pra mim. De repente, vamos retomar, é um lugar legal, é um lugar muito bom, vamos fazer o que tem que fazer. Então, quando a gente faz as pazes com a gente não precisa mais fazer esses dramas pro mundo. Porque não é mais sobre o que o outro vai oferecer pra gente, é o que a gente se oferece. Sim. E aí a gente se coloca nos lugares que vão fazer bem ou mal pra gente. Dentro daquilo que a gente precisa, né? De Sim. ir questionando qual que é a minha necessidade agora. O que eu preciso agora. E parar de buscar um salvador. Né? E encontrar em nós o caminho. A luz, né? Como eu tenho falado muito da luz, do farol. A luz que vai trazer a clareza pro teu caminho, que vai trazer a direção, não é a luz do outro.
É a luz interna, é a tua criança interior. Quando a gente para de ficar olhando o que o outro quer que eu faça, o que o outro espera de mim, o que as pessoas vão gostar, o que as pessoas vão dizer. Quando eu saio desse lugar e volto e falo, o que eu quero fazer? O que eu quero falar? Do que eu brincava? O que faz sentido pra mim? Né? O que comunica quem eu sou? O que é gostoso de fazer, já que eu vou fazer isso todos os dias? Eu encontro a minha luz. E aí o meu movimento agora, ele é um movimento que ele tem uma aliança agora, que é de fazer o que precisa ser feito, mas de um jeito que é verdadeiro. Sim. E se é verdadeiro, eu dou conta de fazer até o fim. Eu não dou conta quando não sou eu. Eu não dou conta quando é uma performance. Eu não dou conta quando é para agradar o outro. Porque daí prevalece a insuficiência. Uhum. Para o outro, eu nunca sou suficiente. E aí a conta não fecha nunca. Para as regras, né? Para as regras, para o né? engajamento, pensando nesse quesito das redes sociais, nunca é o suficiente. Não. E aí acho que também é onde as coisas se perdem, né? Porque aí a gente enche a nossa cabeça de deveria, tem o quê, e aí esquecendo também de quem eu sou, do que realmente importa, de qual é a nossa essência, de qual é a nossa história. Porque é importante também ter clareza dessas estratégias para ser funcional, assim, né? Senão eu fico só no quem eu sou, na minha essência, e aí não gera também esses resultados, né? Eu preciso encontrar esse equilíbrio. Sim. E como é bom encontrar, né? Quer dizer que a gente nunca mais vai se vacilar? Até pra falar, saiu você vacilar. Vamos! Vira e mexe, a gente tá ali, frente a frente com a nossa fragilidade. Então, por exemplo, se eu bobear, eu tô de novo na execução. Eu me perco de mim. Mas eu entendo hoje que eu tenho um compromisso. Então, um café que nunca é só um café, é um convite o tempo todo para eu parar, respirar, pensar no que eu tô fazendo, no que eu quero fazer. Senão eu não paro. Então, o café veio para isso. Na verdade, o café veio na época da CLT, que eu estava às vezes cansada, com fome, e no cafezinho só tinha um cafezinho. Aí eu colocava 3 colheres de açúcar para um dedinho de café, e aí, tipo, virava como se fosse... Açúcar com café. Como se fosse um... Melado. Só para dar um... Bora! Né? Então, muita gente fala assim, caramba, né? Como o café trouxe um sentido novo para você. Aí eu saí da CLT, e aí, atendendo, eu deixava um cafezinho para os pacientes na clínica ali, tinha um cafezinho e tal, mas não ligava tanto. E sempre, pá, mil por hora, mil por hora, mil por hora. Até que um dia, eu tava assim, nessa vida, ser mãe, Instagram, atendimento, e virando a noite, fazendo muitas coisas, e ainda as crianças tinham acabado de ir pra escola. A pia tava assim, desse tamanho. Roupa na máquina para estender, e eu tinha acho que 15 minutos para fazer tudo e sentar plena para atender. Aí eu lembro que eu sentei assim, olhei para tudo aquilo. Vou fazer um café. Eu vou fazer um café. Eu vou fazer um café. Dane-se. Eu vou fazer um café porque meus pacientes precisam de uma Carol inteira. Então, dane-se. Eu vou fazer o meu café. Aí eu fui fazendo o café e naquele momento eu falei... Não vou fazer nada, eu vou sentir aqui esse café, porque o café vai me acompanhar, né? Vai estar ali do meu lado. E nessa época eu já estava tomando café todos os dias, já gostava um pouquinho do café, mas não tinha o significado. Era eu tomar o café porque o café faz parte ali da conversa, da prosa, né? Ele tá no ambiente, ele completa, né, a mesa. Aí eu falei, vou compartilhar isso nos stories, que eu acho que isso veio de um lugar tão autêntico. Eu acho que tem muita mulher que tá pirando também, né? Inclusive, se você está pirando também em alguns momentos desses, comenta aqui do tipo, preciso de um café. E aí eu falei, despretensiosamente, assim, tipo, tem tudo para fazer, mas eu preciso me reconectar para atender meus pacientes. Então, eu vou fazer um café, porque, gente, um café nunca é só um café, né? E aquela frase meio que resumia tudo. E nem tchum. E fui. Daqui a pouco, quando eu voltei, alguém... como diz a Carol, um café nunca é só um café. Aí eu falei, cara, como isso foi forte, porque muita gente se identificou. E eu falei, não, eu preciso fazer isso intencionalmente. E aí, desde então, sempre que as crianças saíam, eu sentava, né, arrumava minhas coisas, o meu cantinho. E eu não só pegava o café, fazia o café enquanto ela lavava. Não, eu intencionalmente, e a intencionalidade é muito poderosa,
intencionalmente. Eu sentia o cheiro do café, e aí respira, né? Aí a gente equilibra na respiração, oxigena o cérebro, me conectava. E aí ficou, um café nunca é só um café. Então, eu falo, não é pelo sabor do café, é por tudo que o café proporciona. É o respirar, é a pausa, é o café que tá na mesa nas melhores conversas, e nas mais difíceis também, que adulto aprende a ter conversa difícil. Então, o café é um companheiro, né? Ainda não é o meu fiz por mim de correr e cuidar do meu corpo físico, mas é cuidar do meu interior. O que já faz muita diferença. Muita diferença, né? Várias vezes você falava, cadê o teu fiz por mim? Um café é um fiz por mim, é um fiz por mim. Então, É o então seu eu tenho momento meu de fiz por pausa. mim. Uma das coisas que a gente se encontrou também lá atrás, e agora eu preciso correr atrás do prejuízo, é que a gente não andava de bicicleta. Eu demorei muito pra andar de bicicleta. E na época, o Duda tava naquela loucura de andar e eu tava quase morrendo, porque eu aprendi a andar com bicicleta com 16 anos. E é ruim demais na bicicleta. E eu nunca gostei de exercício, de academia, musculação, essas coisas. Nunca foi meu forte. Curiosamente, da Carolzinha também, né? Eu não sabia andar de bicicleta. Assim, eu já tinha tentado outras vezes, mas aquela A balançada, né? de me sentir muito insegura e qualquer momento eu vou cair aqui. E eu fiz por mim, te trouxe, né? O exercício, Sim. a bicicleta, o que mais? Como que foi? Nossa, me trouxe uma nova Carol. Uma nova Carol. Eu acho que o exercício eu peguei muito forte porque eu sentia fisicamente esses efeitos, assim. Dopamina, né? Adrenalina. Então, foi a forma que eu encontrei de também ter um auxílio para o tratamento da depressão. Mas o Fiz por Mim entra nos mínimos detalhes, assim, desde quando eu paro para ver uma árvore, assim como minha criança parava para ver o jardim, é muito um olhar para minha necessidade, assim, e também fazer esse momento intencional, assim, do que eu preciso. Hoje o exercício físico entrou como uma necessidade, porque eu sinto que a minha regulação emocional também se dá muito quando eu tenho isso dentro da minha rotina. Eu vejo os efeitos disso. Mas são tantas pequenas coisas, porque quando eu pensava quando eu estava nesse mood de cuidar de tudo e todos e cheio de tarefas e listas. Eu adoro listas, eu faço listas até hoje do que eu preciso fazer. Ela só aumenta. Mas eu continuo fazendo porque também é Visual, né? um momento de visualizar. Quando eu tava nesse mood, era difícil para mim identificar assim, como que eu vou tirar um tempo para mim fazer o quê? E aí são tantas pequenas coisinhas de Fiz por Mim durante o dia que hoje eu me dou conta assim que você não precisa tirar 1 hora, ter 2 horas livre. 2 minutos assim que eu paro para voltar e respirar o café ou fazer qualquer outra coisa que me conecta, já é um baita de um Fiz por Mim, mas não era consciente, assim, eu não estava prestando atenção em mim. Até porque eu estava muito mais atenta a quais eram as necessidades do outro, Externas. né? Então, o exercício hoje entrou como uma necessidade e aí entrou a corrida, né? Porque eu também não me identifico ou não me identificava com atividades físicas de forma geral, né? Nunca fui boa com a bola, tanto que os meus primos brincavam de bola, de vôlei, eu fugia da bola, tinha medo. Sei bem como é isso. Tinha medo da bola. Mas como eu já fazia caminhada, eu comecei a brincar, assim, então a caminhada eu vou dar um trotinho. E aí do trotinho... Só que assim, eu não tinha fôlego, eu corria 300 metros achando que eu ia ter um infarto a qualquer momento. E eu gostei da corrida porque me colocava no movimento de ver a vista. Assim, então, A contemplação, né? Que é tão forte. que é algo muito presente para mim. Então, eu corria na rua e vendo a árvore, vendo passarinho, vendo outras coisas. Então, foi muito mais por isso, assim, que a corrida entrou. E quando eu percebi que
existia mais coisas na corrida que eu não sabia, assim, de coordenação, de fôlego. Aí eu entrei dentro de uma assessoria, ter um acompanhamento de um profissional para me ajudar nisso, até fazer a minha primeira prova. E a minha primeira prova de corrida foi uma emoção, assim, do começo ao fim. E eu vou chorar de novo. Porque aí, durante a corrida, eram 5 quilômetros. E eu não consegui correr os 5 quilômetros seguidos. Eu corri 3, caminhei e voltei a correr. Mas durante a corrida, me passou um filme, assim. Caraca, há meses atrás, eu não conseguia sair de casa. Há meses atrás, eu não conseguia me arrumar, assim. Eu tô correndo 5 quilômetros. O meu corpo tá fazendo isso, assim. Há meses atrás, eu sentia um peso de um cansaço absurdo no meu corpo. E então, aquilo foi um êxtase, assim, de a prova concreta de que eu tava voltando ao meu corpo, sabe? Se pertencendo outra vez. E de me sentir, assim, de volta ao meu corpo, sentindo o ar entrando e saindo, sentindo que eu tava comandando também essas pernas. Foi, assim, uns 5 quilômetros que pareceu horas, porque eu entrei num looping, assim, de pensamentos. E aí, quando eu terminei, eu virei pro Rafa assim, eu quero fazer mais. Eu quero mais provas. E aí, a gente se comprometeu a fazer uma prova por mês. Só que aí, com uma prova por mês, eu preciso treinar para isso. Então, foi um movimento que foi também acontecendo, assim, naturalmente. Porque aí eu gostei de uma, eu gostei da outra. E aí, na outra, eu quero ir melhor, então... Você foi se desafiando, né? Fui me desafiando até eu colocar na minha cabeça que eu queria fazer uma maratona. Só que aí eu descobri que a maratona são 42 quilômetros. Aí eu achei que é muito. Aí eu decidi que eu vou fazer meia. Então, agora eu tô me preparando para fazer meia maratona em junho. Caramba. E meia maratona é quantos quilômetros? 21. 21 quilômetros. É bastante também. Nunca corri 21, é bastante. Mas... o máximo que você já foi, qual é? 15. Caramba. Foi domingo passado. Parabéns. Parabéns, Carol. Obrigada. Pois Uau. Quem não saía para caminhar... E eu acho que é essa sensação mesmo, assim, de... Superação, né? Total. Bem, uma inspiração real mesmo, porque eu sempre vejo ali o teu movimento e falo, eu preciso cuidar do meu corpo. Hoje eu aprendi a pegar leve com a minha agenda. Inclusive, esse ano eu fiz um grande movimento, porque chegou um momento, eu não lembro com quem que eu estava tendo essa conversa, mas me perguntou, e o que você gostaria de fazer se você não precisasse fazer nada? Eu falei, eu gostaria de tomar café com as minhas amigas, assim. Não com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas eu gosto de ter essa conversa, assim. Quase uma terapia, só que não é uma terapia. Então, por isso que eu gosto também muito do meu trabalho. Mas eu gostaria, acho que, de ter tempo para só ligar para alguém e falar, bora tomar um café? E aí sentar num lugar gostoso, tomar um café e conversar e comer muitos doces. E aí eu me dei conta que na minha agenda não estava cabendo nada. Então, que bom que eu tenho o meu café, que nunca é só um café comigo, mas eu também gosto do café com outras pessoas, de poder sentar, de poder ouvir, de ter essa troca. E não estava tendo tempo para isso, não estava tendo tempo para brincar com os meus filhos, que eu que prezo tanto pelo brincar, por estar junto, pela presença. Eu falei, não tô fazendo nada disso, porque eu tô cheia de tarefa. E no ano anterior eu já tinha falado que eu pegaria leve, faria menos, e eu não cumpri. Porque daí no meio do caminho vai aparecendo oportunidades. A gente tem brilhantes ideias, assim, ideias incríveis para acabar com a nossa própria vida, né? Aquelas ideias que são extremamente mirabolantes, que chegam do nada e aí a gente fica totalmente focado naquilo, mas não tem estratégia, né? Não está alinhado com o movimento, não é para aquele momento. Então, grandes ideias surgem em momentos bem aleatórios, mas não quer dizer que, quando ela surge, ela precisa ser aplicada. E com isso, de repente, eu estava com um monte de responsabilidade, sem tempo para mim. E aí, quando eu tive de novo uma crise de ansiedade bem forte, foi um confronto para mim, né? A primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, eu primeiro fui para aquele lugar de que vergonha, como assim?
Eu, psicóloga, uma psicóloga com crise de ansiedade, não pode. Aí foi um processo para eu aceitar que eu sou um ser humano e que acontece. Mas aí, quando eu tive a segunda crise importante, assim, eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô me negligenciando. Meu corpo já me avisou e eu continuo me atolando de coisas. Então, eu entrei num movimento de reduzir a agenda, de mudar projetos, de entender, até de orar muito, assim, de trazer muito a minha fé, que direciona muito a minha vida, pedir direção para Deus, para não serem decisões impulsivas, momentâneas, né, ou superficiais. E aí entrei em 2024 com várias coisas que eu me despedi em 2023. E várias coisas novas, mas um novo, cheio de cuidado, assim, de atenção. E o que eu ia dizer com isso? Quando eu comecei a falar? Da atividade física? Da atividade física. Então, eu vejo que foi muito, muito importante, muito especial eu ter esse carinho comigo, com a minha agenda. E estamos ainda em janeiro e já foram vários convites e várias ideias criativas mirabolantes para acabar com a minha vida que eu consegui olhar e falar: uau, isso é incrível, mas não é para agora. Eu tenho um compromisso com a minha criança e com as minhas crianças de que este ano vai ser um ano diferente. E falei: não é para mim. Não é para mim, isso não é para mim. Então, saber dizer não também é muito, muito importante. Então, eu tô muito feliz que hoje eu tenho um tempo, né? Eu reservei um tempo na minha agenda para eu poder trabalhar, um tempo para eu poder estar em casa com os meus filhos, e um tempo para eu poder produzir, e um tempo para eu estar com as pessoas, simplesmente para... Hoje eu quero tomar um café. Quem está disponível para tomar um café? Amigas, por favor. E eu tô muito feliz com isso. Mas eu ainda olho para os exercícios e digo... O que você quer de mim? Eu não quero você. Eu ainda tenho uma barreira muito grande com isso, mas eu entendo que esse ano é um ano para me desenvolver, então espero que eu não esteja sozinha desse lado. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Mas estar com você me inspira, porque eu falo, cara, se a Carol conseguiu e está lá, se preparando para uma meia maratona, eu vou conseguir, então... Cara, você sabe que encoraja. Essa questão da corrida também entra em outros lugares agora, né? De voltar também a me reconhecer que eu sou uma pessoa determinada, que eu sou constante, que não tem como eu fazer grandes coisas se eu não praticar e treinar. Então, eu acho que a atividade física também, como tudo na minha vida, vira uma grande reflexão. Bom. Não é que eu sou, nossa, perdidamente apaixonada por endorfina e ficar suada, detesto. Mas me traz outros insights, assim, de... Eu tinha perdido isso, eu achava que eu não era uma pessoa constante, determinada, porque com o meu adoecimento, muitas coisas foi por água abaixo, assim, né? Passou entre os meus dedos. E até disso, assim, de eu tô me preparando por uma meia maratona, uma grande coisa, mas eu não decidi fazer isso uma semana e no domingo eu vou fazer a prova, assim. Tem todo um preparo. Sim. E aí, levando em consideração até esse momento que você tá de abrir espaço na sua agenda, também é se preparar para, né, assim. Sim, sim. E também... Por muito tempo também eu tenho que entender que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Sim. E não é todo mundo que vai ficar com eles. Então, eu também sou gentil de olhar pra mim e falar, eu não larguei mão disso. Claro que eles não são minha desculpa. Eles são um dos motivos. Mas hoje eu tenho oportunidade de olhar pra isso de outra forma. Mas eu nunca me encorajei muito pelo confronto, pelo desafio, pela competição. Eu sou zero competitiva, então assim, se você quiser competir comigo, eu vou dizer, é teu, parabéns, eu não vou competir, beijo, não vou competir. Diferente, por exemplo, do Lucas, que ele é super competitivo, e ele me ensina isso, assim, que eu posso competir também algumas vezes, eu não preciso abrir mão, mas eu sou uma pessoa
disponível e disposta. Acho que disposta é a melhor palavra. Eu sou muito disposta. Então, quando eu fui andar de bike com o Duda, ele ficava, você não vai conseguir, eu vou ganhar de você. Eu falava, cara, não adianta. Porque fazer isso não vai. Não, eu tô fazendo isso porque vai te dar garra. Eu falei, não, isso não vai me dar garra. Isso faz eu largar a bike aqui e pedir um Uber. Porque não é isso que vai fazer eu querer terminar os 30 quilômetros. Tanto que aí, quanto mais ele falava, eu descia da bike e ia andando assim, ó. A minha criança birrenta, tipo, eu não vou competir. Eu não tô aqui pra competir, eu tô aqui pra curtir. Então, a competição... Então, vários caminhos, assim, que vêm desses apelos de motivar as pessoas, não cola comigo. Mas a abordagem que você traz, isso me conecta. Porque é fazer aquilo que não necessariamente eu vou gostar e nem preciso ser apaixonada e virar uma atleta, fisiculturista, nada disso. Eu só preciso entender que isso precisa me sustentar. Então, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, mas eu posso fazer com conexão, com amorosidade, num ritmo legal, um passo de cada vez. Encontrar uma atividade que eu mude a perspectiva. Então, eu tô nesse movimento, assim, eu tô girando minha cadeira e buscando uma outra perspectiva que me traga um significado mais acolhedor para eu me engajar na tarefa. Então, eu já tô encontrando esses significados, na hora certa eu contarei. Mas é muito legal a gente também reconhecer, já que é uma conversa autêntica, cheia de vulnerabilidades e verdades. A minha verdade é essa esse ano, tá? A minha luta é essa. Mas até o fim do ano voltarei para dizer, olha, estou aqui. Mas você inspira, quero que você vá assim com essa afirmação que sempre teu movimento me inspira outras mulheres e é muito bom caminhar do teu lado. Obrigada, de mãos dadas com a tua criança com também. A minha criança, eu trouxe minha criança hoje para vir comigo. Vim de rosa para combinar com ela. Cara, o que você gostaria de deixar, assim, de mensagem, para as pessoas que estão assistindo a gente? Nossa, que desafio. Acho que olhar para nossa história, se conectar com a nossa essência, parar para se ouvir, se perguntar qual é a nossa real necessidade e de estar vinculada à verdade, assim. Esse é um valor muito forte na minha vida e eu acho que a verdade também nos conecta, mas a verdade com a gente mesma, assim, de ser honesta, assim, do que eu realmente preciso e ser honesta comigo antes de ir para o mundo, antes de gritar aos quatro ventos. Que delícia. Cuidando dessa menininha, seu adulto que a sua criança um dia precisou. Como é encantador. É inspirador mesmo te ouvir. E você que acompanhou, quero que você deixe um like. Compartilha. Eu sei que tem muitas mulheres aí ao longo da tua jornada, da tua vida, que podem ser encorajadas com a nossa história. E se você está aqui ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, se você avalia esse canal, você aumenta a relevância dele para essa mensagem chegar para mais pessoas. Se você está no YouTube, então lembra de seguir, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta. Todas essas coisas que vocês sabem que importa, tá? Sim. E vamos. Muito obrigada. E a gente segue juntos, que esse ano tem muita conversa autêntica para rolar por aqui. Que delícia. Obrigada, Conversas abertas e verdadeiras. Obrigada pelo convite e por estar sempre disponível e disposta. Opa, eu te agradeço. E a gente continua caminhando juntas. Sim. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.